Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade, é com muita alegria que nesta manhã nós chegamos até você com o programa, com o projeto Amigos da Cidade. Nosso maior interesse e desejo é que juntos possamos participar de um momento em que a nação está vivendo, um momento em que nós pessoalmente estamos vivendo o reflexo de tudo isso que a nação vive, mas que possamos passar por isso administrando bem a nossa vida espiritual, emocional, física e financeira. Por quê? Porque tudo isso é um contexto. Mas quando nós não conseguimos estar realmente espiritualmente ligado às coisas da fé, às coisas de Deus, à simplicidade, à humildade, à verdade e à justiça que vem do Senhor para nós, nós emocionalmente não ficaremos em equilíbrio se nós não estivermos espiritualmente em equilíbrio. Por isso o chamado traga esse equilíbrio para a sua vida espiritual. Chegue-se a Deus. Se você se achega a Deus, Deus se achega a você. E traga esse equilíbrio para a sua vida emocional. E você terá cuidados com a sua vida física e financeira. E atravessaremos sim o período que estamos vivendo. Eu gostaria de ter tido o entendimento que eu tenho hoje, há 30 anos atrás, para que eu pudesse orar de forma diferente. Oramos muito, mas talvez deveríamos estar colocando na nossa oração as coisas de forma diferente. E daqui a pouquinho talvez a gente consiga entender sobre isto, através da entrevista, através do convidado que temos nessa manhã e que eu penso que vamos poder abrir um pouquinho para esse conhecimento. Eu estou com vocês lá na Epístola de João, na primeira carta, e no capítulo 3, hoje eu quero ler com vocês aqui no versículo 12 em diante. Quando João está falando sobre o amor e sobre viver o amor, e no versículo 12 ele diz: não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa Caim matou o seu irmão? Porque as obras de Caim eram más e as do seu irmão eram justas. Diz ainda: meu irmão, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão não permanece na vida, mas sim na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Sério isso. Conhecemos o amor nisto que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Preciso continuar. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Cristo? Preciso continuar. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã, nesse dia. Vamos viver o amor? Vamos verdadeiramente viver o amor? Fique comigo, meu convidado já está aqui e eu tenho certeza que esse programa diz respeito a todos nós. Eu sou a pastora Jurema. Muito bem, nós estamos de volta. Como eu disse, o programa é interessante para todos nós. Eu tenho a alegria de receber aqui, já faz algum tempo, devido às tantas obrigações que o Dr. Robervani tem tido e as viagens fora do país. E nós entendemos quanto isso tem sido importante na sua vida, importante para nós, porque quanto mais você cresce, mais você pode distribuir para aqueles que estão à sua volta. Bom dia, Dr. Robervani, seja bem-vindo no programa Amigos da Cidade. Bom dia, pastora Jurema, bom dia a todos que estão nos assistindo. De fato, faz tempo que nós não podemos estar aqui com a senhora, com as pessoas que assistem, mas é um motivo de satisfação e num momento muito especial, momento de renovar a esperança, de renovar a fé, que é o final do ano, quando
as pessoas se voltam para a necessidade de confraternizar, de desenvolver mais o lado espiritual. Então, para mim, é um motivo de satisfação. É verdade. Assim nós procuramos, né? Assim nós entendemos. Parece que chega no final do ano, é esse momento, vamos colocar a casa em ordem, vamos fazer as coisas de uma forma diferente. Mas não é o momento que nós estamos vivendo no país, doutor. O momento do país é um momento crítico. E nós, assim, estamos numa incógnita. O que pode acontecer amanhã? Mas sabemos que tudo que está acontecendo, que começa a acontecer e que está acontecendo ontem, nos atos e fatos, essas decisões respingam na nossa vida. Sem dúvida, pastora. Na realidade, esse ano foi um ano bastante conturbado em todos os aspectos. Os aspectos políticos, no aspecto de credibilidade das nossas instituições e, claro, também no aspecto econômico, que as pessoas sentem de forma mais direta, obviamente. Quando nós temos dificuldades financeiras, restrição do crédito, inflação, enfim, desaceleração da economia, consequentemente desemprego, tudo isso afeta, de um modo geral, a todos, né? E isso, esse ano foi particularmente agravado por todas essas outras questões que nós estamos vivendo. E isso é negativo, mas é preciso destacar também que tem um aspecto positivo. A sociedade, as pessoas, cada um no seu segmento, elas têm que se envolver mais, elas têm que participar mais, elas têm que saber que o que acontece no âmbito político, diretamente, sempre vai nos afetar. Há uma tendência, e às vezes nós ouvimos a pessoa dizer assim: eu não gosto de política, não manifesto, não me envolvo, não faço nada. Eu creio que a pior forma de você se prejudicar e prejudicar quem está ao seu entorno é a omissão. Cada um de nós temos o nosso papel a fazer. A omissão realmente não é o melhor caminho. O aspecto positivo que eu vejo nisso é que nós devemos então nos envolver, participar e saber que esses solavancos, né, eles também, quer queiramos ou não, faz parte do amadurecimento de um regime democrático. Eu fico triste quando você vê no meio de uma manifestação, como tiveram várias no decorrer desse ano, frases ou afirmações, cartazes dizendo volta ao militarismo. Quem não viveu, quem não conhece, quem não leu bem sobre esse período, realmente não sabe o que está fazendo. Então, nós vivemos, desde a primeira eleição geral, e mais especificamente com a Constituição de 88, o maior período de normalidade institucional da nossa história. Nós nunca tivemos tanto tempo num regime democrático. Quer dizer, para quem já experimentou tantas coisas que não são boas, está claro que o que nós precisamos é de mais maturidade como integrante da sociedade e como uma sociedade como um todo. É claro, o Brasil é um país novo, né? A senhora falou de estar fora do país. Eu fui fazer um curso na Itália no meio do ano e numa universidade cuja universidade é de 1240. Quer dizer, então, pelo menos nessa região, no mínimo, o conhecimento está sendo disseminado, difundido, transmitido há 8 séculos. O Brasil não tem isso de idade. Não, é jovem. Então, historicamente, nós somos jovens, mas isso não é uma justificativa para, principalmente, as nossas omissões. Quando nós falamos em militarismo, sabemos da preocupação de tudo isso, do histórico que traz tudo isso. Talvez seja uma frase realmente preocupante. Quando nós falamos em democracia, não estaríamos vivendo hoje uma falsa democracia quando diz respeito àqueles que assumem o poder? Porque nós, cidadãos, nós entendemos o que queremos.
queremos a democracia, queremos essa liberdade da expressão, queremos realmente fazer parte. Hoje tudo está dentro da nossa casa, né? Ontem à tarde nós acompanhamos tudo que aconteceu dentro do tribunal, ao vivo, na nossa própria casa, ali, sabendo qual era a opinião de cada um, ainda que não entendíamos bem os termos técnicos, claro. Né? Mas estávamos ali atentos. Então a pergunta quem está no poder vive a real democracia ou vive uma falsa democracia? Essa é uma pergunta muito difícil de responder porque ela é muito complexa. Nós podemos tirar algumas conclusões disso, né? A democracia, como eu disse, a nossa democracia ela é jovem. E é claro que nessas condições nós sempre teremos alguns problemas. De fato, no que se refere aos nossos representantes, realmente nós percebemos que muitos deles não têm esse comprometimento com o papel que ele deve desempenhar. Quer dizer, os desvios, os abusos e justamente o não atendimento das expectativas da comunidade decorre de que muitos deles desenvolvem um projeto próprio de poder. Esse poder que as pessoas acabam assumindo diante de uma democracia tão bonita que nós vivemos, mas acabam assumindo o poder na nação, o poder do Estado. E esse poder que envolve... Poder é perigoso, doutor. Sim. Nós sabemos disso porque Jesus nos ensinou isso. Quando ele foi levado ao deserto e quando Satanás ofereceu ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Satanás ofereceu para ele todo o poder que ele tinha se ele se rendesse a Satanás, Jesus sabia muito bem o que ele estava falando e ele disse, não é por aí, não é dessa maneira e não é esse poder que eu acredito e que eu quero, né? Então nós sabemos que ele tem um perigo muito grande. Então pessoas que assumem o poder e acham que se tornam agora os donos, não os gestores, mas os donos desse poder, os donos desta casa. O poder talvez seja a palavra-chave para você realmente ter uma democracia mais efetiva e que, na medida do possível, atenda à própria comunidade, porque a democracia seria o governo do povo, para o povo e pelo povo. E tem muitos que não compreendem isso. E eu me lembro muito bem de uma expressão do Dr. Ineu Brzezinski, falecido, amigo nosso, né? Pioneiro da cidade. E ele dizia assim, quem bebe do cálice do poder normalmente se embriaga. Quer dizer, se você quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela. Mas se nós estamos numa democracia, isso é necessário que nós temos uma democracia representativa, que historicamente ainda engatinha. Todavia, nós temos que procurar ter mais mecanismos para controlar, então, fiscalizar esse poder. E uma das ferramentas que nós temos, obviamente, primeiro é o voto. Na hora do sufrágio, saber quem escolher, procurar saber a origem, o perfil e as propostas do candidato. Em segundo lugar, nós temos na legislação mecanismos que permitam fiscalizar a atuação dos nossos representantes, porque eles são nossos representantes. Nós já dissemos aqui uma oportunidade que o ato do voto, ele envolve muita responsabilidade, porque é quase como se nós estivéssemos dando uma procuração em branco para a pessoa atuar em nosso nome. Então, nesse sentido, o que deve se agregar a isso? Que nós fiscalizemos e que seja garantida a maior transparência dos atos desses nossos representantes. Que se perderam, né? Tem que se garantir a publicidade dos atos, ele tem que prestar contas e cada vez mais nós temos que aperfeiçoar esses mecanismos para exigir essas contas e cobrar, né? Nesses vários movimentos que aconteceram, principalmente no decorrer desse ano, nós ouvimos muito a expressão, ela ficou como se fosse um jargão, este não me representa. Agora, por conta de toda essa insatisfação, a sociedade está perplexa, incrédula e num estado, eu digo assim, de paralisia, né? De estupefação. Mas
isto mostra que nós temos efetivamente que acordarmos, que despertarmos para isso. Esse eu vejo numa democracia que está engateando como um problema básico que precisa ser resolvido. Enquanto nós não nos conscientizarmos que quando nós elegemos alguém, nós estamos interferindo no nosso futuro, é isso que vai acontecer. Eu já ouvi, por exemplo, muitas pessoas dizendo: eu não quero trabalhar no dia da eleição. Esse é o dia que todos nós deveríamos querer trabalhar. Esse é o ápice do regime democrático. Mas eu preciso, então, escolher e saber que tudo me diz respeito, né? Então, o que eu vejo de positivo em toda essa movimentação que tem sido muito prejudicial, causa muita intranquilidade à comunidade e muita indignação também, porque você vê claramente no comportamento de alguns que o objetivo é só levar vantagem, como dizia uma antiga propaganda de cigarro, a lei de Gerson. A pessoa quer levar vantagem em tudo e o que ela menos foca é justamente que ela foi colocada ali por nós e ela deveria nos representar. Quando eu disse alguma coisa no início do programa sobre 30 anos atrás, eu gostaria de pensar de forma diferente, politicamente falando, e ainda que eu sempre fui uma jovem assim voltada a conhecer. Me lembro que na época, ainda muito jovem, duas matérias que me chamavam muita atenção era o SPB e Educação Moral e Cívica, né? Eram duas matérias que me chamavam a atenção e brilhavam para mim. Mas há 30 anos atrás, quando nascia o meu filho, ele tinha poucos meses, foi quando passamos pelas diretas já. E, como disse o Luciano, né, entendimos que diretas já seriam diretas de forma bem clara, mas houve todo um trâmite, e entendo isso hoje. Mas foi a questão de o presidente eleito, então presidente eleito Tancredo Neves, que trazia uma expectativa, um suspense muito grande para um país de forma diferente. Ele não assume o poder, ele vem a falecer, ele fica doente e vem a falecer. Foi algo assim que marcou o país de uma forma muito rápida, assim, tudo aconteceu muito rápido. Por que eu digo há 30 anos atrás não ter esse conhecimento como eu tenho hoje, espiritualmente falando? Porque aquela época marcou a vida do meu filho e marcou a vida de todas as crianças que estavam nascendo naquele ano, no próximo ano e no outro ano. Marcou, porque o país passou por um momento tão diferente de transformação que isso afetou aquelas crianças e que hoje essas crianças são afetadas como jovens. Então, as crianças que estão nascendo hoje, doutor, nesse ano, nesse mês, nessa semana, que vão nascer o ano que vem, que nasceram o ano passado, com todo esse movimento que acontece sobre o poder, a ganância do poder, uma democracia que nós queremos que aconteça e que de forma não acontece, enfim, de todas essas situações que vêm à tona, as crianças que estão nascendo daqui a 30 anos, eles vão estar sentindo. Sem dúvida, pastora. Na realidade, isso se repete na história. Existem determinados acontecimentos que eles são paradigmas, que eles são tomados como base para você demonstrar que naquele momento houve uma transformação, houve uma modificação. E com certeza o momento que nós vemos hoje será um desses, não tenho dúvida. Ele começou, embora não fosse esse o propósito, com uma ação judicial, né, que todos nós conhecemos hoje, Lava Jato, que funciona, tramita numa vara criminal de Curitiba, né? E foi se espalhando e chegou na alta cúpula do poder. Infelizmente que chegou. Então isso de fato marca. E com certeza daqui a alguns anos, nos livros de história, nós veremos muita coisa a respeito do que acontece hoje. Muita. Nós temos
em termos históricos, determinados períodos que nós chamamos, é um hiato, que você não consegue perceber, às vezes, nada que tenha tido um significado para a comunidade, enfim. Mas, de fato, a comparação é bastante interessante. Naquele momento, nós tínhamos uma relargada para a esperança rumo a uma sociedade melhor, mais justa, mais igual. E isso depois acontece, acaba se concretizando com o movimento pelas diretas e a nova Constituição, né? Então ali era um passo para o início de uma democracia. Agora, me parece que o que nós vemos agora é mais um passo rumo à consolidação da democracia. Eu estava falando a alguns professores no começo do ano, numa escola aqui de Campo Mourão, e um professor me perguntou assim: mas tudo isso que nós estamos vivendo, esses problemas no âmbito político e tudo mais, nós não tínhamos como pular essa etapa, não tinha como evitar isso? E a minha resposta foi: infelizmente não. Essa concepção de administrar, de gerir a coisa pública, e, enfim, tudo que está contido na ideia de democracia, ela precisa amadurecer, ela precisa se consolidar. É como uma criança que nasce, que aprende a comer, que aprende a beber, que aprende a dar os primeiros passos, que aprende a falar. Assim é um regime democrático, que ele envolve a conduta de todos que estão dentro de uma determinada comunidade. Os meios de produção, cultura, tudo, envolve tudo. Então, infelizmente, nós temos que passar por isso. Mas nós não podemos passar em branco. Nós temos que passar aprendendo, tomando lições. E a primeira lição, na nossa concepção, é o que nós falamos agora há pouco. Nós temos que nos envolver mais, participar mais e não achar que o problema é só com o vizinho. Que isso não me diz respeito. Na minha opinião, se nós queremos ter uma democracia mais efetiva, nós temos que cobrar, nós temos que fiscalizar, porque de forma bastante simples. Quem é que mantém toda essa estrutura de Estado para prestar o serviço para nós na área da saúde, da educação? Tudo. Somos nós mesmos. As pessoas às vezes falam assim: não, isso não me diz respeito. Mas ela se esquece quando ela vai ao supermercado e compra qualquer produto, ali já está incluída uma carga alta de imposto. É a contribuição que cada um está dando para a manutenção desse regime, dessa estrutura de Estado, né? Então, tudo nos diz respeito. Agora, eu havia falado e acabei não finalizando. Esse jargão de que isso ou você não me representa, demonstra, em certa medida, reconhecer o próprio erro. Quer dizer, nós temos que fazer algumas reformas políticas para melhorar a forma de escolha dos nossos representantes. Todavia, com certeza, muitos desses que diz que este ou aquele não lhe representa, talvez não tenha atuado com tanta ênfase ou não tenha cumprido seu papel no momento mais importante, que era o momento da campanha eleitoral, de procurar escolher, de ver a proposta. E não fez isso. Verdade. Né? Não estou dizendo que isso justifica os descalabros, a vergonha que nós temos passado com tudo que nós temos assistido na nossa sociedade atualmente. É verdade. Infelizmente, meu tempo vai, esgotando, praticamente só tem 1 minuto, mas eu penso que quando nós assistimos um período eleitoral, doutor, e quando nós vemos candidatos argumentando sobre os erros de um governo que está acontecendo e que não pode continuar, porque foi isso que nós vimos agora na eleição para presidente. Nós vimos, assim, 3 candidatos, nós vimos um grupo de candidatos. E no grupo de candidatos, tínhamos ali 3 candidatos que se esforçavam para dizer para a atual presidente, então candidata, vocês estão indo pelo caminho errado. O que vocês estão fazendo não está certo. Nós vamos ter um problema muito sério o ano que vem. E ela é determinada em dizer:
Sabemos o que estamos fazendo e não vamos ter problema, e o governo está caminhando muito bem, e diante do mundo nós é que atravessamos a crise sem problema nenhum. E eles alertando, pelo menos 3 ou 4 candidatos ali alertando, haverá um problema muito grande o ano que vem se as coisas continuarem assim. E o problema aconteceu ainda sem ter sido desmantelada essa coisa tão forte de corrupção. Essa rede. Imagine. Né? Mas já estava a olhos vistos deles que entendiam bem sobre essa questão de gestão. E no fim, o próprio candidato dizia não, não e não, e hoje nós vemos as consequências acontecendo dentro das nossas vidas. Eu acho que o candidato precisa ter mais ouvidos, um para ouvir o outro e para entender qual é essa linguagem, qual é essa mensagem. A política deve ser feita de uma forma diferente e tem que começar pelos candidatos. Ah, não tenha dúvida. Começar pelos candidatos e nós, comunidade, prestarmos muito bem atenção sobre o que se fala e não simplesmente ouvir essas afirmações como uma mera promessa de campanha que não tem consequência nenhuma. Tem consequência sim. Batendo na nossa casa. Na nossa casa, quem está nos assistindo agora, que perdeu o emprego, o que está com dificuldade financeira, o que vê o arroz, o feijão e a carne subindo, né? Talvez aí comece a ter uma noção melhor de como isso nos atinge. E eu me lembro que na campanha eleitoral foi falado muito disso e realmente, infelizmente, aqueles que criticavam e que alertavam estavam certos. Estavam certos. Doutor, eu quero deixar o nosso calendário Amigos da Cidade com você e quero, dentro disso, agradecer, porque você... Desde que eu comecei o programa e o projeto Amigos da Cidade, você me motivou e você me apoiou, inclusive me ajudando naquilo que eu precisava. Eu agradeço, então, pastora. Nesse dia, nesse momento, finalizando o ano de 2015, eu agradeço você pelo teu apoio, pela tua presença no meu projeto, no nosso projeto de Amigos da Cidade. Você ainda volta, talvez não esse ano, mas o ano que vem. Obrigado, pastor. Eu agradeço e para nós é um motivo de satisfação poder participar desse projeto, ou enfim, colaborar de alguma forma, porque na realidade a razão da existência dele é justamente daquilo que nós estamos falando. O seu objetivo é justamente levar a informação, levar o conhecimento, pedir às pessoas que reflitam e que realmente pensem sobre qual é o papel de cada um e para que melhorem, para que espiritualmente esteja melhor, e para nós é um motivo de satisfação. E eu, nessa época, nesse período, como eu disse, eu gostaria então de agradecer a senhora e desejar um bom final de ano e renovar as esperanças a todos que nos assistem para um 2016 com mais saúde, com prosperidade e, claro, com muita garra, com muita confiança e fé para enfrentar as dificuldades que nós continuaremos com certeza enfrentando. É verdade. Nós encerramos assim o programa Amigos da Cidade, hoje no nosso horário bem ajustadinho, desejando que você tenha um dia feliz, um dia abençoado e que você viva o amor. Não de aparência, mas viva o amor em Cristo Jesus na sua existência, começando de dentro para fora, nos seus atos da verdade e da justiça, na sua ação completa. Este é o projeto Amigos da Cidade. Amanhã eu estou de volta, se Deus quiser. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria.